Boa tarde, Gino, tudo bem com você? Boa tarde, Henrique, boa tarde, Bárbara, boa tarde, Rafael. Graças a Deus, né? Agora temos uma semana produtiva, uma semana toda aí produtiva. Espera-se. Exatamente. E realmente com muita fé em Deus e com muita fé, coragem, vamos trabalhar essa semana. Vamos lá. Seus caminhões foram liberados já dos bloqueios? Chegaram aqui em Limeira? Como é que tá? Graças a Deus, normalizou já a partir de quarta-feira passada, ou seja, na sexta-feira, quinta foi feriado, né, Corpus Christi, na sexta-feira a gente já conseguiu rodar aí com os caminhões e está começando a normalizar inclusive as entregas, né, nós ficamos aí com um atraso nas entregas, tinha grandes magazines aí que a gente atende e que realmente também ficou fechado para todo tipo de mercadoria, mas agora nós vamos ter que pegar uma fila aí para conseguir normalizar as entregas. Os seus caminhões ficaram retidos nos bloqueios, levando os seus produtos para serem entregues ou trazendo matéria-prima? Não, todos levando os produtos para os nossos clientes. Mesmo? Exatamente. Ficou tudo parado. Inclusive, né, essa semana nós temos aí uma semana de pagamento dos funcionários, vai nos prejudicar bastante aí para poder manter a nossa assiduidade e regularidade com os pagamentos dos funcionários, pois pararam todo o faturamento faz praticamente 10 dias que ficaram parados. Era isso que eu ia perguntar, quanto tempo ficou parada a Fioretta, né? E então, na verdade, vocês estão retomando hoje, na verdade? Ou voltaram na sexta-feira a gente já conseguiu fazer algumas entregas. Porque você chegou nas feiras coletivas, né, pro pessoal? Sim, paramos, né? Uma semana, na verdade foram 7 dias úteis, né, emendando feriado, mais a questão do sábado e domingo, acabou somando aí 10 dias parados. Tá. Isso para o mês de produção, pro mês de maio, que era o mês do trabalho, né, infelizmente afetou bastante o nosso faturamento e vamos ter sérios problemas aí para frente. Não dá nem para quantificar ainda qual o prejuízo, porque na verdade hoje não interessa muito ver o prejuízo, né? Nós temos que ver agora o que a gente consegue retomar e conseguir regularizar a empresa. Vocês voltaram a trabalhar quando? A empresa? A empresa hoje. Hoje, para valer hoje? Hoje. Por isso que a gente está dizendo que, na verdade, foram praticamente 10 dias de parado, mesmo da indústria parada, e só conseguimos fazer um pouco de entrega na sexta-feira, em função até do estoque que a gente já tinha, mas a indústria só voltou a funcionar hoje. Vocês pararam as duas, a planta de Limeira e a de Dourado? Exatamente. E as duas voltam hoje? Exatamente. Tá certo, graças a Deus, pelo menos isso, né, Gino? Inclusive na sexta-feira a gente recebeu um pouco de matéria-prima que estava em viagem, que também estava parado em bloqueios, e a gente volta hoje. Assim, a gente nem... essa questão da greve dos caminhoneiros, como a gente já falou aqui na semana passada, né, a questão não é culpa de fulano ou de ciclano. Eu acho que o governo é que tinha que dar realmente ter a sensibilidade de dar audiência, de dar ouvidos, né, à população, porque isso não é uma greve só dos caminhoneiros, esse é um reclame geral da população, nos afeta também muito, né, a questão do preço do óleo diesel, o preço do pedágio, o preço de tudo, né, nos afeta também, porque infelizmente quando o mercado não está comprador, você acaba absorvendo esse prejuízo. Quando o mercado está muito comprador, quando o consumidor está com dinheiro, ele vai lá e compra a mercadoria ao preço que ele acha que deve pagar. Mas quando o mercado não está comprador, que é o momento que nós estamos passando por uma recessão muito forte, então hoje a gente vai ter que absorver aumentos, né, e em função até de redução do preço do óleo diesel, que vai onerar a indústria, como já foi falado, já saiu até em manchete de jornal do estado de São Paulo, que as indústrias vão pagar essa conta. Então, na verdade, a conta só saiu do bolso de um, foi para o bolso do outro, né? Então, a gente teve, né, a semana passada começou com uma greve danada, né, o Brasil todo paralisado. A semana passada para o presidente Temer foi um desastre total. Começou com a paralisação total do Brasil, vamos dizer assim, e terminou na sexta-feira, depois do feriado, com a demissão, né, do Pedro Parente, o presidente da Petrobras. Como que você, como empresário, vê o pedido de demissão do Pedro Parente? O que pode estar acontecendo por trás dessa demissão? Claro, houve uma pressão muito grande pela política de preços que ele implantou na companhia, de decidir não mais assumir prejuízos que a companhia vinha tendo, né, ao longo dos últimos 10, 12 anos. Até aí tudo bem, ele pensou na companhia, mas
claro que ele bateu de frente com o presidente, né? Agora, dizem, Gino, os especialistas, os comentaristas de política, de economia, de que foi trocado praticamente 6 por meia dúzia. Ivan Monteiro era o braço direito de Pedro Parente, trabalhava na área financeira da Petrobras, levado para a Petrobras por uma outra pessoa que está presa na Lava Jato, que é o Bandini. Quer dizer, como que você acha que deve acontecer? Inclusive, depois da nomeação dele, a gasolina já subiu 2 vezes. Infelizmente, assim, né, como a gente falou, não tem aquele único culpado, né, eu acho que tudo é uma questão, principalmente dentro da política, é uma questão de ponto de vista, né, a empresa obviamente que não deve ter prejuízo, né, ninguém está pedindo para a empresa ter prejuízo, claro. Porém ninguém também está pedindo que a gasolina aumente todo dia, que se faça uma política de preço tão predatória assim. Porque ninguém vai aguentar. Exatamente. Vai chegar uma hora então, que vai falir o negócio. Exatamente, a empresa vai sobreviver e o povo vai falir, quer dizer, não faz sentido. Então precisa haver, né, uma moderação. Eu acho que principalmente, né, como a gente está sempre pedindo, e aí a gente vê até algumas pessoas que gravaram o vídeo e colocaram aí na rede social, no WhatsApp, dizendo o seguinte: primeiro o governo tem que fazer a parte dele, reduzindo as despesas de dentro do governo. Eles não mexem com isso, né? Aí que tá. Não adianta só que eles não mexem só com troca isso. Figurinha, só troca bolso, né? Sim. Então é isso que a gente não entende, e aí que a gente está pedindo também, né? Os empresários estão pedindo, inclusive tive numa reunião da Fiesp, é um clamor total que se faça uma reforma, não que seja uma reforma, mas que seja uma revisão de valores dos orçamentos dos gabinetes e de toda o staff da administração pública, claro, né? Em geral, não só a administração pública do executivo, do presidente da República, mas todos, o judiciário, o legislativo, que todos façam uma revisão, porque isso seria, né, a solução dos nossos problemas. Claro, porque todo mundo iria aderir a esse, né, a essa reforma, que a gente pode chamar de reforma, se as pessoas, os cidadãos, vê que há uma colaboração por parte do poder público. Sem então, dúvida. Eu acho que é uma via de duas mãos. O povo já está cansado de só dar a parte dele, né, Gino? Você dá, e não tem nada e aí fica complicado, porque a gente não, né, como é que é, né? A gente costuma brincar o seguinte: a dor da gente é a maior dor do mundo, né? Sim. Então, sempre do ponto de vista da gente, a nossa dor é a maior dor do mundo. Quer dizer, quando você não tem empatia, quando você não percebe a dor do outro, que está sendo a maior dor do mundo, de duas uma, alguma coisa vai acontecer. Ou ele vai bater em você, ou ele vai ficar com ódio, ou ele vai embora de você, não vai mais conversar com você, porque você não está tendo aquela sensibilidade de sentir. Exato. E eu acho que é isso que o governo está passando hoje. O governo está sem sensibilidade de ver o que está acontecendo com o povo. Sem dúvida nenhuma. E sobra pra gente, né? Sem dúvida. Sobra pra gente. Os caminhoneiros pararam, inclusive nem eles ainda conseguiram totalmente o que eles pleiteavam, porque ainda tem postos que não reduziram os 46 centavos por litro de diesel, e começou no Brasil o clássico e famoso jogo de empurra. Os postos alegam que não estão recebendo com desconto da distribuidora, a distribuidora coloca a culpa na Petrobras e no governo, e o caminhoneiro continua pagando caro. Isso aí. Quer dizer, e subiu a gasolina no esteio disso, tá certo? O álcool também, quer dizer, sobrou para a população inteira, se é que os caminhoneiros vão conseguir realmente o que eles queriam. Até tô duvidando já. E assim, muito rápido, um efeito muito passageiro, muito rápido, né? Porque esse congelamento de preço que seria do diesel aí abaixo, né? Com os 46 centavos de descontos, é só por 60 dias. Também, depois vai ser conversado. Depois o que a gente faz depois de 60 dias? A gente morre tudo, né? A gente vai parar de novo, como é que vai fazer? Então não é uma coisa que hoje é sistêmico, né? Infelizmente está sistêmico. Parou o país inteiro. Eu vi até um médico, aproveitando aqui a presença da doutora Mayra, vi até um médico fazendo uma analogia, uma metáfora dentro do CIESP, dizendo assim: olha, isso é um paciente que já foi para UTI, está com vírus aí sistêmico. Se não encontrar logo, terminal, né? Não, e se não encontrar logo, né, a raiz do problema, qual que é o antídoto para matar esse vírus, infelizmente vai morrer. Vai. É o que a gente está vendo
claramente, né? 12h17, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta conversando com a doutora Mayra. Ela já chegou aqui nos estúdios do painel. A gente conversa sobre o Junho Laranja. A gente volta já já. Nosso WhatsApp é o 99200-5515 para você participar ao vivo com a gente até a 13h. Volta aqui ao nosso painel, lembrando, hein, nosso WhatsApp 992005515, hoje recebendo a doutora Mayra Costa, convidada aqui do Gino Torresan, para a gente conversar sobre o Junho Laranja, um mês dedicado, né, oficialmente ao combate e uso de drogas e tudo mais. Antes da gente continuar nossa conversa, eu queria só dizer que o número da Loteria Federal, que saiu no final de semana, é o 47192, 47192, valendo aí para nossa ação Entre Amigos, né? E o prêmio não saiu, acumulou mais uma vez, tá bom? E para essa semana, a diretoria da rádio já está informando que vai ter para o próximo sábado, além desses prêmios acumulados até aqui, mais uma TV 32 polegadas, uma Smart TV de 32 polegadas. Então, se você ainda não adquiriu o seu número, corra, procure um dos nossos pontos de venda, ligue aqui na rádio que o pessoal informa você aonde você consegue os números para participar desse próximo sorteio, tá bom? Próximo sábado vai estar valendo, além dos prêmios acumulados, uma Smart TV de 32 polegadas. Lembrando que a Copa do Mundo tá aí, hein? Dia 14 começa a Copa do Mundo, dia 12 tem Dia dos Namorados, essa semana é semana de pagamento, como o Gino disse, talvez haja pagamento, então vamos botar fé aí, levar uma TV de 32 polegadas para começar bem aí a Copa do Mundo 2018 lá na Rússia. Gino, antes da gente chamar a doutora Mayra para a conversa, ela já pode até participar também. Boa tarde, doutora Mayra. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Gina, a todos aqui presentes e a todos os ouvintes. Vamos falar mais um pouco sobre essa importância tão grande, né, do combate e prevenção ao uso de drogas e tudo mais, a instituição do Junho Laranja aqui em Limeira. Mas antes, vamos falar também, a doutora Mayra já participa da nossa roda de conversa, sobre o feriado de Corpus Christi, né, que a gente saiu no primeiro intervalo, no primeiro bloco, para falar disso, a tradição que a cidade de Matão tem na confecção daqueles tapetes maravilhosos, né? Sim, Gino? sem dúvida. Eu estive lá, inclusive, presenciando. Você esteve lá? Tive. A população responde todos os anos. Aliás, a primeira data para o turismo de Matão, é a primeira data no ano. Olha, que importante. Ultrapassa, né, os visitantes, os turistas de Matão ultrapassam até as datas mais importantes, como Natal, Dia das Mães, tudo mais. 70ª feira já, procissão de Corpus Christi, né? 70 anos. 70 anos de Corpus Christi, que fazem esses tapetes, e a gente esteve lá presenciando, e estava, né, logo depois da greve, aí a gente achou que não ia ter muita gente. Pois é. Mas a resposta dos católicos foi imediata, viu? Estava todo mundo na rua, a gente viu uma população bastante entusiasmada, dando seguimento na tradição, a missa, eu participei da missa, inclusive é uma missa aberta, né? Uma missa campal, e foi feito na frente da igreja matriz, e nós temos alguns amigos lá, inclusive o secretário de desenvolvimento da cidade é muito meu amigo, o Wilson Martins, e todo o pessoal que estava lá realmente ficou deslumbrado com os tapetes, com a procissão que teve lá do Corpus Christi. Eu não conhecia, não sabia que Matão tinha essa tradição aí histórica, e acompanhei imagens pela TV no dia de Corpus Christi, né, no feriado, eu estava em casa assistindo, e é realmente maravilhoso, é muito bonito. A senhora conhece lá pessoalmente? Não, nunca fui pessoalmente. Eu Mas sempre sabia da tradição? Sabia que todos os anos há uma grande reportagem sobre Matão, sobre a tradição dos tapetes na cidade de Matão. E eu nunca tinha observado, esse ano eu observei e vi que realmente a coisa é grandiosa lá, né? Todos os anos tem essa reportagem na TV e direcionado a Matão. E é muito importante. Todas as TVs participam, porque realmente é muito importante para o turismo regional ali. Vem gente até de São João do Rio Preto, vem gente de outros estados que tem familiares ali em Matão, passar esse feriado. Até a gente viu um movimento nas estradas ali em volta, né, no entorno de Matão, um movimento até maior do que um pouco mais longínquo. Ou seja, ontem eu voltei
de Dourado para Limeira, a Washington Luiz estava relativamente boa para andar, né? Que é uma exceção no feriado, como teve um feriado prolongado desse. Era o final do produto. Mas ali na região, tanto a Faria Lima, as estradas que cercam ali Matão, Faria Lima, Washington Luiz e outras estradas vicinais, estavam lotadas de carro indo e voltando. Inclusive, pessoal, como é muito próximo a Araraquara, então o pessoal de Araraquara vai em peso para lá. E como é uma cidade também, Araraquara é uma cidade grande, com quase 300 mil habitantes, então a cidade de Matão fica muito cheia de gente. É a data mais importante para o turismo de Matão é Corpus Christi. Movimenta demais. A reportagem que eu vi na televisão falou realmente o quanto que a população altera, né, para cima, em relação ao número de habitantes nesse feriado. E pensar que a gente estava praticamente ainda dentro da greve da gasolina e tudo mais. Imagina se tivesse tudo normal, né? Aí eu fui lá, né, presenciei, a gente recomenda realmente que no próximo ano aí que as pessoas que gostam desse rito, dessa questão da procissão dos Corpus Christi, né, que acompanhe esse evento, porque é um evento muito interessante. Sem dúvida nenhuma, além de toda a importância religiosa, né, para o mundo cristão, ainda tem esse lado da economia, do turismo, porque realmente eles se esforçam muito, se dedicam, tem muita criatividade, tem muito tipo de material diferente que é utilizado, usam, né? E fazem tapetes, se não me engano, Gino, foram 12 quarteirões, é uma coisa assim de 2 quilômetros, 2 mil metros de tapete, é uma coisa maravilhosa realmente. Esse é o que a gente pode chamar de turismo sustentável, né? Porque ele não degrada nada, muito pelo contrário, tudo reaproveitamento e também a procissão, todo mantendo a tradição, evento, exatamente, mantendo a tradição. O corpo de Cristo, né? Esse é um evento sustentável. Muito bom. Doutora Mayra Costa, um prazer recebê-la aqui mais uma vez. Obrigada, acho que já é a terceira vez que eu a entrevisto. Fazia tempo que não havia. Estou à vontade, pode me chamar sempre. Nesse meu retorno aqui para a rádio, eu ainda não tinha entrevistado a senhora. E aí o Gino mandou a sugestão de pauta. Eu achei muito boa, né? Temos agora instituído, então, oficialmente pela Lei Municipal 6.028, de 24 de maio deste ano, o Junho Laranja. Conversa um pouco para a gente sobre isso. Então, Henrique, assim, como vocês sabem, né, a maioria das pessoas que me conhecem, eu milito nessa questão aí da questão das drogas, né, a drogadição, a doença dependência química, né. Então, só perdão interromper, para quem ainda provavelmente, eventualmente não a conheça, a sua formação, a sua especialidade médica. Eu sou neurologista clínica, isso, e fiz especialização em dependência química na USP. Perfeito. Né? Depois já atuando nessa área, né? E aí eu fiz a especialização, a pós-graduação na USP. Só para explicar para quem ainda talvez não conheça a senhora, né? Ah, sim, com certeza. A cidade já está muito grande, né? Então, e assim, eu sempre militei, um dos meus objetivos, né, da questão política partidária, foi nesse sentido, né? Então, assim, toda a minha movimentação, até esse meu segundo mandato, foi direcionada, a grande maioria das vezes, em relação a essa questão das drogas, né? Certo. A gente sabe que hoje, essa questão das drogas, de uma forma geral, tanto quanto doença, da questão social, comportamental, segurança, etc., ela hoje é um problema de saúde pública mundial. Mundial, né? Então a gente vê, lógico, que o Brasil se supera em alguns números, né? Saiu à frente nessa questão do crack, por exemplo, loucura, né? Mas é uma questão mundial, né? É um problema mundial, de saúde pública, inclusive. Então, assim, essa questão do Junho Laranja, dentre todos os outros projetos de prevenção que a gente fez, o COMAD, o conselho que foi reativado, né? Que é o Conselho Municipal, e tudo foi assim, do mesmo jeito, a percepção da questão do Outubro Rosa, do Novembro Azul, né? Que é chamar a atenção. Então, quando a pessoa fala Junho Laranja, a cor laranja, as pessoas chamaram a atenção da população em relação a gente tem que prevenir. Como toda doença,
a dependência química, a gente tem que fazer a prevenção dela. Sim. Né? Sim. Ela não é só um problema de segurança pública, ela não é só um problema de polícia, muito pelo contrário, é um dos, mas toda essa questão como doença, toda essa questão social, então o intuito é esse, é chamar a atenção para isso, porque hoje a questão das drogas, ela ainda vem cercada de muito preconceito. Totalmente. Né? Aí muitos ainda não acham que é doença, que ainda não acomete a doença, ainda é safadeza, para quando quiser, e a gente sabe que não é por aí. Né? E como começa, onde começa, por que começa, porque uns ficam dependentes, outros não. Então a abordagem, ela é completa, porque assim, nem todos que usam se tornam dependentes, se tornam doentes, mas uns usam e abusam, mas cometem problemas do ponto de vista social que trazem problemas para a sociedade como um todo. Sim. Como a questão do beber e dirigir. Claro, né? Sim. Então, assim, às vezes a pessoa tomou um porre, nunca tomou, mas tomou naquele dia, bateu o carro, matou alguém. É um problema social. Tá. É um problema de saúde pública. Entendo. Né? Ainda que seja pontual. Exatamente. Isso. Mesmo que seja uso recreativo. Mas às vezes naquele uso recreativo que ele foi trabalhar ainda sobre efeito de drogas, né? Ele cometeu um acidente de trabalho, ele prejudicou a ele, verdade. ele prejudicou o trabalho dele, ele prejudicou o colega dele de trabalho, né? Então é muito abrangente quando a gente fala do uso de drogas, né? Porque quando as pessoas falam de questão de usar drogas, as pessoas só veem a questão da Cracolândia, por exemplo. Isso. Né? A questão eu não sou ao roubo, ao furto, isso, né? As pessoas não veem os problemas que às vezes estão muito mais próximos da gente do que a gente imagina. Sei. Dentro da casa, da família, da escola, do trabalho, né? De uma forma, o quanto isso traz de prejuízos quando as pessoas deixam de trabalhar. Né? Quando elas faltam emprego, quando elas sofrem acidentes de trabalho, né? Eu estou focando nisso porque o Gino falou de empreendedorismo, né? Sim. Na questão de trabalho, Gino, é um leque muito grande. A gente queria que a senhora abordasse por esse lado também a conversa, desse lado empresarial, que as empresas hoje, como o Gino estava falando, sofrem demais com isso, né? Sim, porque, claro, a empresa faz parte da sociedade, e se o usuário usa em casa, no clube, no bar, não sei aonde, ele também está drogado na empresa. Muitas vezes ele pode levar isso para dentro da empresa. Sim. Quando esse uso ele vai se tornando prejudicial, né? Assim, ele vai usando, ele perde o controle do uso, por exemplo. Então, assim, ele já não rende no trabalho, ele já falta ao trabalho, ele falta com muita frequência, até chegar o dia que ele perde o trabalho. Ou, às vezes, é um pai, né? Que ele vai trabalhar preocupado com seu filho, que não voltou para casa, que está na rua, ele também não rende, ele também quer ajuda, né? Então, assim, é um leque muito grande essa questão das drogas, né? O uso, não propriamente que assim, aquele visual, mas não estou na rua, eu não estou sujo, eu vou trabalho, mas será? Mas ele já bateu o carro, ele já perdeu o emprego várias vezes, ele briga, em casa ele não está bem, né? Então, assim, uma série de circunstâncias, né, que a gente olha e quando a gente vai ver, a grande maioria das vezes está relacionada ao uso de drogas. Bom, algumas perguntas. Quando eu falo de uso de drogas, eu estou incluindo o álcool, tá? Porque o álcool, o tabaco, apesar do tabaco, ele não tem a questão social do ponto de vista de violência e criminal, muito pouco, mas ele tem uma importância muito grande no trabalho. Claro. O afastamento por doenças. Problemas de pulmão. Isso, exatamente. Né? Os cânceres, né? De uma forma geral. Então, assim, quando a gente vai ver, né, na economia, a questão do uso de drogas, ela é, assim, tem é muito avassalador, né? Um prejuízo muito importante. Por isso que a Previdência Social, o Ministério da Saúde, se preocupou com a lei do tabaco, se preocupou com a questão da lei seca, pelos grandes campanhas, exatamente, né? Por causa do intenso prejuízo. E é um prejuízo muito grande mesmo. Muito, Henrique, né? muito. Gente, na hora que vai contabilizar isso, perdas de dias parados pelo funcionário, a queda da produtividade da empresa, enfim. Ou quando o funcionário, mesmo quando ele é mandado embora, ou quando aí vem essa perda, vai para dentro da família. Também. Porque a família fica desassistida porque o provedor perdeu o trabalho. Isso. Né? Isso. E do ponto de vista de saúde, quando você vai lá para a Previdência, o paciente que ficou
né, vamos dizer assim, com algum problema, deficiência física, alguma coisa relacionada a um acidente, né? Então, assim, quer dizer, o quanto isso, a cada dependente, ele pega, assim, um usuário, né? Ele pega mais de 25 pessoas no seu redor. Olha que ao loucura. seu entorno. Sim, é sim, muita coisa, muito. não, doutora? Tanto que, assim, hoje, as grandes empresas, né, multinacionais, inclusive 2 aqui de Limeira, eu posso falar, né, com propriedade, que elas, vamos dizer assim, elas dão assistência a seus funcionários quanto dependentes. Sei. Né? Inclusive afastando, inclusive até pagando o tratamento, né, com a questão de grupo de autoajuda, agora forçando, vamos dizer assim, no bom sentido, Sei. o indivíduo a se tratar. Tá. Né? Ele não perde o seu emprego, ele tem uma assistência, ele tem que ir no grupo, até mesmo se precisar, ele vai ser internado, mas a empresa, depois ele volta e ele não perde o seu emprego. Então hoje a gente vê que as empresas, elas estão tendo uma conscientização muito em relação a isso. Mas porque estão sofrendo muito com esse problema, né? Quando o Gino trouxe a pauta falando que ia abordar por esse lado, eu logo lembrei, a minha companheira, ela trabalha numa empresa que é pequena aqui em Limeira e tem problemas. Tem vários funcionários, são poucos, mas dentro desse universo pequeno, são vários que fazem uso de drogas pesadas, né? E da própria bebida, como a senhora está falando, sabe? E é um universo pequeno, é uma empresa pequena, e ela tem esse problema lá. Entendeu? Nós então, sofremos, está cada vez mais presente. Sem dúvida, sim. Nós sofremos isso na pele, inclusive a nossa indústria lá de Dourado, né? Nós tivemos um funcionário que a gente ofereceu todo o tratamento, mas não teve jeito. E ele não era uma pessoa violenta, ao contrário, era uma pessoa depressiva. Entendi. E chegou a ponto dele pedir a conta e ir para casa e não fazer mais nada. Então hoje ele está totalmente dependente da família, ainda está de certa forma depressivo, não consegue sair de casa, acaba virando uma pessoa, né, não produtiva. Não né? produtiva. Um zumbi, eu não né? queria usar esse termo, mas é bem isso, é exatamente como a gente vê isso. aquelas pessoas na Cracolândia, lá em São Paulo, são zumbis. As pessoas, assim, como toda doença, ela tem a sua fase leve, moderada e a grave, né? Que no caso, quando a gente vê essas pessoas, né, já em situação de rua, de alta vulnerabilidade. Já perdeu a família, porque, dignidade, porque elas tudo, vivem né? 24 horas em busca da sua droga de preferência. Né? Mas esses é uma minoria, vamos dizer assim, mas quem sofre mais são aquelas pessoas mais diretamente ligadas a ela, que são os familiares, por exemplo, né? Mas quando a gente coloca numa circunferência de uso recreativo e uso abusivo, é muito maior. E os estragos, do ponto de vista social, eles são maiores. Exatamente. O Gino citou que o funcionário dele foi para depressão e tal. Lá onde minha namorada trabalha, é o contrário. Ela tem casos de pessoas violentas, que se drogam e ficam violentos e querem brigar com os companheiros de trabalho. Sim, que são as mudanças de comportamento. É complicado. É como a doutora está dizendo, é que aqueles casos que não ficam assim mais violentos, que não dão publicidade, né, eles não são vistos pela sociedade. Verdade. Mas como esse funcionário lá em Dourado, é uma cidade pequena de 9 mil habitantes, ele é uma pessoa que está dentro da casa dele, improdutiva, completamente, né, inerte a qualquer outro movimento. Então, passa a ser realmente uma pessoa que não vai colaborar com a sociedade, ao contrário, vai acabar onerando a sociedade, a família e como um todo. Isso, e traz um grande sofrimento para os familiares, né? Sim. Porque a gente sabe que o codependente, que é o familiar, a gente chama ele de codependente. Entendi. Ele também sofre, ele também adoece junto. Verdade. Ele também perde sua capacidade produtiva porque ele está se preocupando, né, com aquela pessoa que tem uma doença que está em casa, ou que não está respondendo a um tratamento, né? Quando não, até pode perder o próprio emprego para cuidar dessa pessoa drogada dentro de casa. Sim, também, porque ela, se é um filho, se é um esposo, ou o contrário, hoje as mulheres também estão se sobressaindo. Aumentou também, bastante, né, o consumo entre mulheres, bastante, entendeu? As mulheres também estão sobressaindo. Então, assim, todos saem perdendo. Muito. Né? E aí você vê, se é o pai, que é o provedor, tem a mãe, aí tem os filhos. Aí os filhos, geralmente, eles começam a ter problemas de comportamento, aí eles vão mal na escola, entendeu? Então, assim, vai se formando um círculo, né? Uma rede, uma trança, né? Da forma ruim. E está afetando bastante também o agronegócio. Também. Porque a gente não imagina, mas os pomares de laranja, que ainda são colhidos, né, manualmente, que são trabalhadores que vivem desse trabalho,
está afetando e muito. Hoje, para você arrumar uma turma de trabalhador para colher laranja, você acaba encontrando aí quase que uns 50% de pessoas, de jovens, né? Infelizmente jovens, drogados, que vão para obter aquele dinheiro rápido, porque a colheita de laranja paga o semanal. Sei. Então ele já obtém aquele dinheiro e já volta para comprar droga. Aí na outra semana ele não vai. Então é uma reciclagem de pessoas dentro hoje do agronegócio, principalmente, né, que eu posso falar porque eu já tive inclusive uma fazenda de laranja e já tive esse problema na nossa fazenda isso há 10 anos atrás. Há 10 anos? Há 10 anos. A senhora sabia desse problema no agronegócio? Assim? Não, assim, eu sabia no corte de cana. Também. No corte de cana, né? E o que é pior, assim, aí a coisa maléfica, né? Assim, o indivíduo, ele usando crack, porque ele é uma droga, como é que a gente pode dizer? Estimulante, sim, né? Sim. E aí para ele produzir mais. Dá aquela euforia, né? Isso. Aí, a cocaína e o crack, para ele produzir mais, ele usa a cocaína ou crack numa produção para ele produzir mais. E aí ele corta mais. Inclusive já teve casos de morte, até por exaustão, né? Sim. Eu não posso de forma nenhuma entrar na sua área, mas a droga, ela deprime o sistema nervoso central. É isso? Algumas, como é que funciona? Assim, algumas drogas, vamos as mais comuns, né? As anfetaminas, o crack e cocaína, eles são estimulantes. Estimulantes, né? Tá. O álcool, que todos pensam que é estimulante, não. Ele é um depressor do cérebro. Tá. Ele pode, no comecinho, né, dar aquela sensaçãozinha de bonzinho, né? A gente sempre diz que é o comecinho da festa, mas ele é um depressor. Tá. Assim como a maconha, ela é mista. Né? Uma mistura de depressor, mas traz mais quadro confusional, né? mais tendendo à depressão. E as anfetaminas são estimulantes. Por isso que as anfetaminas muito usadas por jovens, hoje, que eles chamam são as balas, os doces, nas festas. As anfetaminas entram o quê? LSD? Não, as anfetaminas são as balas, são as pílulas mesmo, né? São comprimidos, geralmente são usadas dessa forma. Isso, são as drogas sintéticas. Hoje existem milhares de Não, existe várias. Hoje não é mais só aquela... E o crack, denominação antiga como heroína, cocaína. Hoje as anfetaminas, ela tem um mercado internacional muito grande, né? Há cerca de 5 anos atrás, o Brasil, ele importava, mas hoje não. O Brasil já tem seus laboratórios ilegais das metanfetaminas, né? Das anfetaminas de um modo geral. O crack, nós somos o número 1 no mundo, ultrapassamos os Estados Unidos. Que loucura. E se a gente for ver, né, o que nos traz, o que chama muita atenção, essa questão da problemática das drogas, é que é da década de 80 para cá. Exato. Né? Quando explodiu, isso, né? Não, quando o crack, ele veio pro Brasil na década de 80, dos Estados Unidos para cá, né? E tudo isso, tanto que da década de 80 para cá, o Brasil, ele não tinha nenhum estudo feito em relação à questão das drogas, nem uso, nem abuso, nem nada social. Por quê? Porque esse advento de estudar a problemática das drogas veio com a questão da AIDS. Sim. Quando começaram a dar os primeiros diagnósticos da doença AIDS, contaminação por agulha dos fatores de risco, um dos fatores de risco era o usuário de drogas, cocaína injetada, né? E isso hoje já quase você não vê, né? Mas foi a partir daí que da década de 80 para cá que começou o grande boom da questão do uso de drogas. Muito bem, vamos voltar a falar disso, 12:44, rápido intervalo, a gente volta já, 992-500-5515, nosso WhatsApp para você participar ao vivo com a gente. Hoje ela é uma patisserie, ela trabalha numa confeitaria muito chique, importante, luxuosa, lá de São Paulo, destaque, é a chefe de cozinha na parte de doceria lá, e depois ela teve no palco com ele, levou lá um bolo para homenagear ele e tal, agradecer pelo que ele fez na vida dela, e aí os dois choraram muito, foi até emocionante de ver o Datena daquele tamanho chorando, porque a gente já sabia disso, né? Ele tinha um filho drogado dentro de casa, que eu não me recordo se é o próprio Joel, que hoje faz o programa no lugar dele, ou se é um outro filho. Eu sei que ele teve problema com um filho drogado dentro de casa e ele conseguiu ajudar essa moça. Há 5 anos atrás ele teve conhecimento dela, através de pessoas assim como a senhora e tudo mais, e ela era toda agradecimento ontem para ele. Foi um programa bem emocionante, né? E isso marcou muito, né? Porque
eu quero dizer, por que eu estou falando isso? Porque é um apresentador de televisão, Sim, né, conhecidíssimo, rico, bem de vida. Sim, pra gente então, ver que está em todos os lugares, em todos os ambientes, Isso que eu não queria tem falar. mais a questão da classe social. É. Hoje é uma coisa assim que você encontra em qualquer lugar, né? Se A tornou seu muito acesso, acessível, né? sim. Aí lógico que assim, por isso a importância do Junho Laranja, que é esse chamar a atenção, porque assim, ontem eu falei para um grupo de jovens, né, lá no Retiro, as drogas vão acabar? Não, Jamais, de hipótese alguma. infelizmente. O que é que a gente tem que fazer? O que é prevenção? A comunicação, você saber, você ensinar, né, a esses jovens e crianças, porque tem a fase da experimentação, sim, entre aspas, é normal, pode acontecer a qualquer um, né? Tá? Mas é você ensinar que não. Por quê? Que aí você vai ter que ver o quê? As consequências, que aonde eu posso chegar, onde eu não posso chegar. Você tem que dar um foco de vida para esses, né, para esse jovem, de uma forma geral. E isso, o que é que a gente fala com isso quando a gente fala de prevenção? É você fazer fortalecimento dos fatores de proteção. Tá. Que seja Exatamente. familiares, religiosos, Aquela base, sociais, né? A trabalhar as habilidades daquele jovem, dando oportunidades para essa jovem. Exato. Né? Ela trabalhou teve. o quê? Ela teve oportunidade, mas o que foi feito com ela? Trabalhou as habilidades dela. Ela se destacou da questão, hoje ela trabalha, né? Numa Isso. rotisserie, numa patisserie, interessante, e ela se dedicou. E ela reforçou, viu, doutora, que é outra coisa que eu quero que a senhora destaque, que ela quis sair disso. Sim. Porque não adianta também você só abordar a pessoa, querer tirar ela daquele meio, se ela não se ajudar. Henrique, assim, né? a maioria quer. A grande maioria É a sua quer. sensibilidade Sim, essa? sim. A grande maioria quer. Tá. O grande problema é assim, aí lógico, aí tem todo assim, vamos chamar os bastidores, né? Aí a questão das comorbidades, se o indivíduo tem alguma doença psiquiátrica, como um depressivo. Tá. Se ele não tratar a depressão, ele não consegue Sair das drogas. sair das drogas, né? Tem a questão familiar, a questão social. Às vezes não é assim, não basta só querer parar. Tá. Porque a gente até fala. Aí que entra a importância de alguém de fora ajudar. Sim. E muitas vezes a família, a sociedade, por isso a importância da sociedade, porque é isso que ela fizeram com ela, se chama o quê? Reinserção social. Foi. Total. Reinserção social. Total. Trabalhou a habilidade dela, deram oportunidade para ela e ela agarrou com tudo. Isso. Né? Sim. Então, nem todos têm, às vezes, essa oportunidade da reinserção social. Sei. Né? Porque como assim, a dependência química ela é uma doença que a gente tem, ela é o conceito dela. É uma doença crônica, pode ser progressiva, não tem cura. Ela tem tratamento. Então, esse tratamento, ele depende de uma série de fatores. Tá. O quê? Aí você tem que o quê? Fortalecer os fatores de proteção daquele indivíduo, para ele não ter recaída. Perfeito. Uma coisa que era chavão, doutora, eu não sei se ainda é assim, mas vou nesse chavão aí de anos atrás. A porta de entrada para as drogas pesadas continua sendo a bebida, por exemplo, Sim. no meio dos jovens? Sim. Ele começa tomando alguma coisa, depois fumando, indo para uma... Hoje mais ainda. É a chamada porta de entrada. Porta grande, porta de entrada é o álcool. Hoje a experimentação da bebida alcoólica ela está acontecendo cada vez mais cedo. Tá. O que antes a experimentação se dava no decorrer de 16, 17 anos, né? Hoje você tem... Hoje com 11, 12 anos, Que loucura, né? A gente vê a experimentação da bebida alcoólica e o que é pior. Na maioria das vezes, dentro de casa. E o que é pior, é uma droga lícita, né? Sim, Esse que é o problema, né? Sim. Estou me lembrando aqui de uma palestra que eu fui do Gilberto de Benstein, um jornalista famoso. Sim. E ele fez um estudo para saber, né, até por conta da criminalização, ou seja, da violência, dos drogados, dos viciados, e aí ele encontrou um extrato que é mais ou menos assim. Na maioria das vezes, o indivíduo ele só vai para um grupo que está praticando crimes ou para um grupo de drogados quando ele não se sente pertencido a um grupo. Tá. Se sente excluído. Exatamente. Quando ele não se sente pertencido a algum grupo, ele vai pertencer a algum grupo. Vai ser acolhido em outro grupo. Exatamente. Então, por isso que a importância, não só, né, como a doutora está falando, eu não sou nem um pouco especialista nessa área, mas a gente só dá sente. pitaco. Mas a gente sente, né? Na verdade, a gente sente os efeitos, né? Sim. Da não absorção pela sociedade do indivíduo que está nesse estado. Né? Porque se ele for
for pertencido a algum grupo, que seja um grupo religioso, que seja um grupo de oração, que seja um grupo até de realmente de trabalho, onde ele vai trabalhar e ele vai ter a sua participação dentro daquele grupo, certamente ele deve ter um fator aí, eu não sei quantificar, mas talvez aí de 70% de chance dele sair das drogas. Muito importante. As igrejas exercem um papel muito grande nisso, não? Na comunidade. A religiosidade, ela é um fator de proteção, né? O simples fato de você, da religiosidade, de você frequentar, né? Porque assim, é o que a gente fala, hoje na questão das drogas, o indivíduo quando ele é dependente, nada para ele é mais importante do que a droga de preferência dele. Certo. Né? Então, quando ele entra em processo de recuperação, não adianta ele dizer, vou bater de frente com ela porque eu posso. Ele não vai poder porque ele recai. Tá. Então, o que é que ele tem que fazer? Fazer, né, uma rede de proteção a ele, né, que a gente chama, são os fatores de proteção, e aí entra a igreja, a família, o trabalho, a comunidade, né? Porque é ali onde ele vai ter a rede de proteção dele. Essas ações sociais que as igrejas, as paróquias promovem, sim, são os muito grupos de autoajuda. Os grupos de autoajuda, né? Que temos o AA, o NA, Pastoral da Sobriedade, isso, Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade. Né? Então, assim, são os grupos, porque eles começam assim, eles fazem uma outra ligação, eles têm que fazer uma outra rede para a vida deles, que a gente chama de uma rede de proteção. Entendi. Porque se ele sair dali, ele recai. Ele recai e aí vai ficando cada vez mais difícil, né? Cada recaída ela pode ser pior. Agora, a gente fala, doutora, vocês falam, vocês médicos, que é uma doença. Sim. É uma doença depois que ela está instalada ou é um problema neurológico da pessoa? Como é que funciona? Uma predisposição. Existe sim a questão genética, principalmente do alcoolismo. Isso, genética, sim, isso que eu queria saber. Sim, existe sim uma predisposição. No álcool? Sim, mas para as outras drogas também. Também. Né? Existe uma predisposição. Ponto. Mas não é só isso. Certo. Né? Isso apenas pode ser um dos fatores. Entendi. Tá certo? Né? Aí existe o que a gente, por isso que é você coloca o indivíduo num contexto maior. Os fatores que é o que a gente chama os fatores de risco. Tá. Exatamente. Que aí a gente pode chamar ambientais, sociais, as vulnerabilidades, né? Tanto que quando a gente fala de prevenção, você muitas vezes está fazendo prevenção às drogas, mas não necessariamente você tem que falar de drogas. Entendi. Né? Por quê? Porque você tem que fazer o quê? Você tem que fortalecer, né, os fatores de proteção do indivíduo, daquela família, daquela comunidade, daquele bairro, né? Aí onde entra a cultura, o esporte, a saúde, a educação, né? Você construir uma rede de proteção para aquele município, para aquela comunidade, que é isso que é quando você fala de projeto de prevenção, é nesse sentido. Bom, já falando de projeto, então, me deu o gancho para perguntar o seguinte, temos participações, né, Bárbara? Só um minutinho. O Junho Laranja é uma iniciativa federal e que Limeira municipalizou ou é uma coisa que surgiu aqui em Limeira? Surgiu aqui em Limeira. Nós somos pioneiros. Que interessante. É o que eu digo assim. Termo. E por que o laranja? O laranja ele surgiu dentro do Comad, né? Pela cor laranja, misturada assim do amarelo com vermelho, que assim energia, uma ideia positiva, uma coisa alegre que chama atenção. A ideia de chamar a atenção e a ideia de trazer uma alegria, uma energia positiva, que é o que muitas vezes a gente não vê dos familiares. Entendi. E nem nos próprios dependentes. Né? A gente vê aquelas pessoas ou tristes, ou desanimadas, desencantadas já com a vida, e a gente querer levar assim, não, dá pra gente, vamos fazer, né? Então é uma iniciativa de Limeira. De Limeira, Eu achei que era o governo federal que falava disso, alguma... Não. A gente até procurou ver se tinha, né, outras cidades, que assim, a gente tem o Junho Vermelho, que são as doenças cardiovasculares, tem o branco, né, o Janeiro Branco, que são doenças, né, de saúde mental. Mas em relação à questão de drogas, a gente não encontrou nada. Não. Que bacana, legal isso. Participações, Bárbara? Parabéns pela iniciativa aqui. Obrigada, gente. A Adriana mandando uma boa tarde a todos sobre o assunto drogas, dependência, prevenção. Gostaria da opinião da doutora. Até que ponto a família de um dependente tem que estar do lado da pessoa, mesmo quando tudo já foi feito e a pessoa nessa situação não corresponde? Ela agradece e ela ainda completa que não tem casos na família, mas conhece vários casos de sofrimento das famílias que não conseguem mais lidar com seus doentes. Participação total, né? Sim. Não tem nem a o que família, falar, né? ela tem que estar junto sempre, né? Agora sim, a família, como eu falei antes, né? Ela adoece junto,
ela também tem que se tratar, vamos dizer assim, onde vem a questão dos grupos de autoajuda, se fortalecer, para ela aprender a lidar com o problema. Porque aí vem onde é que a gente tem assim, amor exigente. Muitas vezes assim, é o não passar a mão na cabeça, saber atuar, saber dizer o sim, saber dizer o não, porque você tem que, o indivíduo, você tem que estimular aquele indivíduo a ele fazer as escolhas para a vida dele, né? E muitas, assim, agora lógico que como toda doença, dependendo de que gravidade ele se encontre, ele pode não mais responder a isso. Porque por isso assim, é doença, porque é a nível cerebral, a nível, né, dos fatores, né, serotoninérgicos, a nível que é uma química cerebral, sim, por isso que é doença, tá? Então, dependendo de que grau aquele indivíduo esteja, às vezes ele não consegue responder adequadamente mais ao tratamento. A estrutura cerebral dele muda. Sim, né? sim, totalmente. Por isso que aí a questão quando a gente fala de prevenção de jovens, quanto mais cedo o início, pior pode ser. Porque é uma droga, qualquer substância química que está atingindo o cérebro, que ainda está em crescimento até os 21 anos de idade. Até os 21 ele ainda se desenvolve? Sim. Olha isso. Tanto que hoje já querem mudar, né, na questão da medicina, de adolescência, ela ia até os 20 e 21 anos. Entendi. Hoje em dia, por essa questão do comportamento. Não, hoje se fala 17, 18 anos. Tá. Mas hoje se fala que o cérebro ele cresce até os 21 anos de idade. Entendi. Então é um cérebro que está em ritmo de crescimento, a questão neuronal, não em crescimento em tamanho, e aí por isso a questão das drogas, quanto mais cedo, pior. Entendi. Outra participação? A Maria, ela manda uma boa tarde à doutora e ela gostaria de saber se a cocaína causa infertilidade no homem. Olha, propriamente infertilidade não. Né, assim, ele vai ficar, não ter mais capacidade, estéril, né? Estéril, isso, né? Agora, o indivíduo com o uso de drogas, ele não se alimenta adequadamente, ele, né, dependendo de que fase de uso ele esteja, então ele não se alimenta, ele perda de proteína, de vitaminas, pode se tornar um indivíduo desnutrido, né? Com perda de massa muscular e tudo. Então, fator imunológico, né, de defesa e tudo. Então, é um indivíduo que, às vezes, ele não só tem a doença da questão do usar a droga, ele pode ser acometido, né, de outras consequências, de outras doenças sistêmicas do organismo em consequência do uso da droga. Que daí pode... Isso aí vem, pode ser infertilidade, doenças infecciosas e tudo mais. Agora, diretamente não. A imunidade abaixa, sim, né? Sim, é uma verdadeira desgraça, essa que é a verdade, né? 1h mais 1 minuto, doutora Mayra, não temos mais tempo para nada. Eu acho que deu pra gente dar uma boa pincelada, né, do que se trata o Junho Laranja. Sim, né? sim, Essa instituição aqui em Limeira. A senhora continua nessa militância, né? Sim. Eu sempre? Disso, sempre. Pode ter certeza. Há 12 anos, né, que eu sou da Pastoral da Sobriedade. Nós vamos agora para a 6ª semana, né, de prevenção, de conscientização sobre a doença da dependência química. 6 anos. Já há 6 anos que a gente faz, né, na Câmara. Inclusive a gente vai instituir na quarta-feira, dia 20, aí fica o convite a todos, né, Algina, a gente vai conversar com os empresários e tudo. Assim, tipo assim, Limeira vai assinar, a gente quer ver se as pessoas assinam um termo de compromisso. Ou seja, Limeira sem drogas. Dia 20 de junho? Dia 20 de junho, à noite, na Câmara Municipal. Sei. Né, a gente vai estar convidando autoridades, né, o prefeito, né, juízes, né, o doutor Barrichello, que nos dá muito apoio nessa questão, tá? E aí a gente, porque assim, é chamar a atenção para o município, para as autoridades, né, para os empresários, para as igrejas, né, de uma forma geral. É que a gente quer ver se a gente faz tipo assim uma carta compromisso de Limeira sem drogas. Para ver se consegue o engajamento da sociedade como um todo. Isso, de ações, porque o que a gente precisa são de ações. É muito fácil, né? Exatamente. E essas ações, elas não podem ser só pontuais. Né? Elas têm que ser uma conscientização, saber que a educação faz parte, cultura faz parte, o esporte dentro das empresas e tudo mais. Exatamente. Legal. Muito bem. Vamos receber convite? Opa, com certeza. Com certeza. Então tá bom, não esquece de nós, hein? Não. Doutora Mayra, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez. Que Deus abençoe muito a sua vida pessoal, esse seu trabalho profissional, esse seu engajamento aí social, viu? Que seja tudo muito abençoado por Deus. Tá bom? Gino?
Mais uma semana, hein? Obrigado, doutora Mária, ter aceitado o convite. A gente fez um convite meio de última hora aí, mas ela prontamente já atendeu, e parabéns aí mais uma vez pela iniciativa aqui de Limeira, né? Tá saindo à frente com essa questão desse projeto Junho Laranja. E eu acho que, mais uma vez, né, a gente está tentando aqui colaborar com a sociedade, colaborar com o mundo empresarial, porque não são mundos distintos. De jeito nenhum. Estamos todos interligados. Exatamente, né? Estamos todos interligados. Então, eu acho que foi uma boa a doutora Mária ter vindo falar pra gente aí sobre essa questão das drogas. Foi mesmo, sem dúvida nenhuma. E boa tarde ao Rafael, à Bárbara e ao Henrique. Obrigado mais uma vez pela participação. É isso aí. Fechamos mais um painel. Rafael, Bárbara, bom descanso para vocês. Brigadão. Gente, um grande abraço para todo mundo. Uma excelente tarde de segunda. Fiquem todos com Deus e até amanhã ao meio-dia, se Deus quiser. Tchau.